Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a liderança feminina e o quanto a gente precisa buscar essa compreensão da essência da energia feminina, da energia masculina dentro de cada um de nós, o quanto isso pode contribuir para a nossa gestão dentro das corporações, dentro das organizações. Então, vamos iniciar aqui o nosso roteiro, nosso passo a passo, para que você possa, então, aprofundar cada vez mais nesse tema. Bem, então, por que esse assunto é tão relevante? A gente vem buscando aí esse entendimento do porquê no ambiente de trabalho, às vezes a gente vai num nível de esgotamento, a gente trabalha de uma forma cada vez mais acelerada, achando que é como se não tivesse tempo para fazer mais nada, e as coisas vão acontecendo e atropelando, e a gente coloca muita força neste processo, né? A gente vai trabalhando ali com essa força para poder dar o resultado, entregar o resultado. E aí, quantas vezes você se pergunta no final do dia que, na verdade, o que foi feito, o que de fato foi entregue no final de semana, ou chega no final do mês, aqueles projetos que estavam planejados, teoricamente planejados, para serem realizados, acabam não sendo executados de fato, ou eles não acontecem. Então, a gente começa a olhar para o movimento interno nosso, para fazer esse entendimento do que acontece no externo. Então, este é o movimento que a gente busca aqui dentro do Instituto, é olhar para dentro de si para depois, de fato, reverberar isso para o mundo externo. Então, o que acontece? Falando um pouco da minha experiência própria, no processo de desenvolvimento profissional, sempre fui aquela de achar lindo trabalhar muito, entrar mais cedo, sair mais tarde, entregar resultado mesmo sangrando dentro desse processo, e não foi saudável. Isso não foi saudável. Tem muitas questões que eu fui revendo ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida. Então, é para compartilhar com você que, de fato, não tem essa necessidade de sangrar no processo, de ser um workaholic, de chegar a um ponto de burnout dentro da sua carreira, dentro do seu ambiente profissional, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre como equilibrar, então, essas energias dentro de nós, para que a gente realmente faça isso acontecer com mais leveza, com mais sentido, sabe? De uma forma mais sustentável. Então, eu vou trazer para você muito esse tema, essas palavras de yin e yang. Então, o que que é energia yin, o que que é energia yang? Energia yin é a energia do feminino, e a energia yang é a energia do masculino. Todos nós temos ambas energias dentro de nós, tá? O que acontece é que a gente precisa harmonizar essas energias em nós. E quando a gente fica vivendo só em uma, a gente acaba adoecendo, a gente acaba se esgotando. Então, realmente é conseguir harmonizar esses aspectos dentro de nós. Então, a energia yin é o feminino, é aquele do acolher, da criatividade, do descanso, da reparação, da empatia, todos esses movimentos. A energia yang é o do fazer, é a razão, é a agressividade no sentido positivo, né? De partir para a luta, de fazer acontecer, de dar os resultados, então, de ação, de fato. Então, essas são as diferenças das energias que é importante que você tenha bem conceituado para que a gente possa seguir nessa discussão, ok? Então, tá bom. Hoje, quando a gente fala desse movimento nosso, o mercado de trabalho valoriza demais essa energia yang. É um ambiente, lógico, que é um externo que vai realmente nos puxar para que esse movimento do yang aconteça, então, dessa força, mas a gente precisa entender que o mundo é dual, ou seja, existe uma dualidade em em todos os aspectos, em todos os níveis. Então, a gente precisa, de fato, buscar a harmonização disso, inclusive no ambiente de trabalho. Então, se a gente foi condicionado, se existe uma valorização dessa força, desse processo que acontece, sabe,
realmente na força, no ter que fazer, no ter que, tem que, sabe? Não tem que. E como diz a minha mestra, a gente não tem que nada. A gente pode escolher. Então, o que que acontece? Essa ideia que a gente cresceu ouvindo, percebendo, porque nem sempre precisa ser dito, tá? O nosso processo interno, da nossa psique, às vezes a gente entende, a gente interpreta as coisas do mundo e daí a gente vai reverberando isso na nossa forma de agir e caminhar dentro do mundo. Então, esse aspecto de que a gente conviveu de que tudo precisa ser no yang, tudo precisa ser na força do masculino, no ambiente de trabalho, tudo nesse acaba sendo cultivado para esse sentido. E a gente não precisa necessariamente estar o tempo todo neste movimento. Então, quando a gente busca a harmonia, é justamente olhar para esses aspectos e entender que sim, essa energia do Yang ela é importante. Você vai precisar em determinados momentos estar nela para conseguir produzir, para conseguir executar e dar os resultados e fazer as entregas, mas você também precisa ter, né? Precisa desenvolver, vamos chamar assim, essa energia do yin, do feminino, que é o planejar, que é o empatizar, que é buscar estes aspectos dentro do ambiente corporativo. Então, você, mulher, você já se viu em muitos movimentos sendo a fazedora? Aquela que sai fazendo e quando vê, tipo, aconteceram muitas coisas que nem precisariam ser feitas, ou acaba atropelando o processo, sabe? Tipo, um trator que vai passando mesmo, vai fazendo, quando vê, atropelou N situações. Então, é quando a gente está realmente nessa energia do fazer, do yang. E olhar para você. Então, é um processo de autoconhecimento, de autoobservação. Então, vai fazendo esse movimento interno de se perceber, para entender onde que está o seu movimento interno, onde que está a sua energia, tá? Então, esse equilíbrio é muito importante fazer esta busca. Bem, o próximo ponto aqui que eu trouxe é justamente o aspecto de fazer tudo. E principalmente nós, mulheres, achar que a gente tem que fazer tudo para todos, o tempo todo, e, por muitas vezes, com nível de perfeição. Então, não é nessa linha, né? Não é fazer tudo, é fazer o que precisa ser feito. E aí tem um livro muito bom que chamou Essencialismo, ele não está aqui pertinho para eu mostrar para vocês, mas é um livro muito interessante que traz esses aspectos do que é importante, do que de fato precisa ser feito. Quantas coisas a gente poderia deixar de fazer ou postergar, entender quais são as prioridades, sabe? O que esse tema em que momento pode entrar determinado tema. Então, a gente não precisa fazer tudo, a gente precisa fazer o que é essencial para gerar resultados positivos, importantes, sustentáveis. Então, ter este olhar. Talvez eu traga uma outra aula para a gente falar sobre esse assunto do livro do essencialismo, que é bem interessante. Então, o que que acontece? Quando a gente está nesse movimento do fazer tudo o tempo todo, a gente entra no nível de esgotamento, porque a gente não se percebe. A gente não entende onde estão os nossos movimentos de fato, de perceber qual é a hora do descanso, qual é a hora que eu preciso pausar, qual é a hora que eu tenho que fazer o momento de planejar, acompanhar este planejamento. Então, tudo isso, quando não é analisado, quando não é percebido, a gente sai fazendo, como eu falei, né, no tópico anterior, o fazer tudo, até um nível que a gente chega de esgotamento. E aí, esse esgotamento, a gente sabe o que é, pode ser gerado um burnout, pode ser gerado N situações em termos de saúde, você pode acabar desenvolvendo algum tipo de doença física, porque a gente vai somatizando essas emoções em nós, até que o corpo, eu falo muito, né? Também aprendi muito isso. Quando chegou no físico, a doença, é porque muita coisa antes já aconteceu. Então, a gente vai
a gente vai se machucando aos poucos nesse processo. Então, por isso que é importante olhar antes para que a gente não chegue nesse nível de esgotamento. Então, coisas práticas que você pode fazer para alimentar e cultivar essa sua energia aí. Você pode buscar fazer uma meditação ou fazer uma conexão diária com algo que você acredite, o divina, alguma força superior. Então, você pode fazer essa busca. Alguma atividade física que seja mais sutil. Por exemplo, eu nunca fiz CrossFit, mas acredito eu que seja isso. O CrossFit vai trazer muito essa coisa da ação, da força. Então, de novo, vai ser aquele movimento do Yang. Mas se você fazer alguma atividade física, como por exemplo yoga, que vai trazer mais essa introspecção, ele vai então, claro que depende da linha do yoga, tá, gente? Só um parênteses, mas o yoga também pode fornecer para você esse movimento de alimentar essa energia yin dentro de ti. Então, é buscar esses movimentos, essas práticas diárias, mesmo que sejam curtas, tá? Para que você possa, eu vou chamar recarregar as baterias, vamos chamar assim, tá bom? Então é isso. Então é buscar esses movimentos, entender que a gente precisa ser assertiva, é importante essa assertividade que que vem dessa energia do Yang, é importante essa empatia que vem da energia Yin, a gente entender a força que existe em nós quando a gente harmoniza esses aspectos dentro de nós. Então a gente consegue dar resultado sem sangrar no processo. Essa é a ideia, tá? Quando a gente harmoniza essas duas energias dentro de nós. Então, é importante, então, a gente honrar todo esse movimento, toda essa energia dentro do nosso ambiente de trabalho, entender que os dois aspectos convivem, mesmo sendo ambiente profissional, não quer dizer que você vai ser só feminina, só energia yin dentro do seu lar, e aí que fica um ponto de atenção, porque às vezes nem dentro do lar a gente acaba trabalhando esse aspecto em nós. Então, não quer dizer que precisa ter um ambiente específico para você agir de tal forma. Você pode harmonizar ambas de acordo com as situações e não de acordo com o ambiente que você está, ok? Então, a gente vem trazendo esses aspectos e entendendo que o pensamento analítico, racional, ele é importante na construção de um resultado, de um negócio, de uma corporação, mas não se perca da sua intuição, não se perca do seu sentir. É muito, às vezes, pode ser até controverso do que a gente vê no mundo corporativo, que tem que ser analítico, dados e fatos, é claro, isso é importantíssimo. As informações e os dados, eles norteiam as tomadas de decisões. Dentro do meu negócio, também uso os números como norteadores. Mas, por que não trazer também esse sentir, essa intuição? Porque pode conduzir você do como ser feito. Não sei se eu consegui me explicar nesse ponto, nessa parte do nossa discussão. E vamos então encorajar essa implementação de colocar realmente para a vida, no dia a dia, esses aspectos de energias que a gente pode harmonizar dentro de nós. Então, passar a se observar mais, passar a criar rotinas ou rituais diários para que você consiga, então, ter uma harmonia dentro de você, um sentir, uma vida mais significativa, né? Quando a gente consegue, quando a gente está de uma forma harmônica, a gente vai tendo mais significado, vai fazendo mais sentido o processo. Não precisa ser difícil, entende? E é isso. Então, aqui eu vou encerrando. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado desse tema. Deixe os seus comentários aqui. E eu te faço um convite para a comunidade lunar. A comunidade lunar, ela tem o objetivo realmente de olhar para que cada mulher possa acessar o seu interior, acessar a sua mulher natural, sua mulher selvagem,
para daí entender qual é a sua autenticidade, trazer a sua autenticidade à tona, trazer a autenticidade para a vida e você conseguir se posicionar de uma forma clara, de uma forma que você seja respeitada, que você seja ouvida, sabe? Então, a comunidade é isso, ela vai trazer é um grupo realmente de desenvolvimento do feminino, olhando para essas questões práticas que a gente precisa ter também, esse desenvolvimento do que está no nosso consciente e também o desenvolvimento do que está no nosso inconsciente. E aí a gente vai fazendo o trabalho de dentro para fora. Então fica o meu convite, e é isso. Gratidão, um lindo dia para você e até mais.